Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo número 11, que diz assim: No Senhor me refugio. Como dizei, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas o que ama a violência, sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? Então, como o salmista diz aqui, né, no título até diz assim: o Senhor é forte refúgio. E Deus é que é o nosso refúgio, né? Deus que é a nossa segurança. E nós sabemos que o mundo, né, como a palavra de Deus diz também, jaz no maligno. E a única confiança que nós temos, a única segurança que nós temos é o Senhor. E por isso que é importante, né, a gente acreditar no Senhor e a gente estar constantemente orando a Deus, colocando tudo diante do Senhor e crendo e confiando que Ele ouve a nossa oração, que Ele ouve o nosso clamor, que Ele está 24 horas do dia conosco, né, que o Senhor nunca nos deixa sozinhos e o Senhor, Ele é justo. Como o salmista diz aqui, né? Ele vê o que os justos fazem, ele vê o que os ímpios fazem também e ele dá a retribuição a cada um. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que procurar fazer o bem, andar nos caminhos retos, andar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor tá vendo isso e Ele nos recompensa, né? E Ele nos abençoa, e Ele nos guarda, e Ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. O Senhor sabe todas as coisas, Ele sabe aquilo que a gente precisa antes mesmo da gente precisar, né? Antes da gente saber que vai precisar de alguma coisa, o Senhor já sabe e Ele já está providenciando e Ele já está agindo. É por isso que a gente tem que confiar no Senhor e descansar, né? Porque Ele é a nossa proteção, Ele nos guarda, Ele cuida, Ele supre todas as nossas necessidades e Ele nunca nos abandona. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor. Te apresentamos, meu Deus, as nossas vidas, a vida de cada pessoa que está assistindo esse culto essa noite e pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor, Pai, venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor vai repreender em nome de Jesus, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas, meu Pai, todo sentimento, Deus, todo pensamento, meu Pai, tudo que não vem do Senhor, que vem nos perturbar, meu Pai, que vem causar ansiedade, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus. Repreende também, Senhor, toda perseguição, toda enfermidade, porque nós cremos, meu Pai, na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, nós sabemos que o Senhor é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que cuida das nossas vidas, que nos abençoa e que nos guarda, e por isso, Deus, nós Te louvamos, meu Pai, Te glorificamos, Deus, e rendemos graças ao Teu nome, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus presente, um Deus onipotente, um Deus que guarda as nossas vidas, que nos abençoa, e nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com
Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Agora vamos ouvir a pregação com o pastor Pedro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Nós vamos estar falando da palavra hoje aqui no livro de Daniel, no capítulo 6. O versículo 10, ele diz assim: Ora, quando Daniel soube que a escrita estava assinada, entrou na sua casa, no seu quarto em cima, aonde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Aqui no livro de Daniel, essa passagem é uma passagem muito interessante, que ela começa falando Daniel na cova dos leões. Porque Daniel foi constituído ali como um dos governadores, satrapas e outros que trabalhavam para o rei ali. O rei Dário, tomado posse ali, resolveu fazer isso. E Daniel foi um dos que começou a se destacar no meio dos outros ali. E havia, então, uma inveja, um ciúme grande, porque Daniel se destacava. E aqueles homens procuraram de todas as maneiras para acusarem Daniel, mas eles não achavam nenhuma falha em Daniel. E eles combinaram entre eles que eles só iam achar uma falha nele perante Deus. Ou seja, eles fizeram uma armadilha para registrar uma escritura ali, um interdito, feito na lei dos medos e dos persas, que não podia ser revogada, que depois que o rei assinasse, não podia ser revogado. E ali dizia que dentro de 30 dias, quem fizesse uma petição a qualquer homem, a qualquer outra pessoa, a deuses, a quem fosse, sem ser ao rei, ele seria jogado na cova dos leões. E esse interdito, ele não podia ser mudado. E, como nós lemos aqui, aqui vai dizer que o Daniel foi elevado a um cargo maior por causa da sua capacidade. E aí vinha a inveja deles para querer dar fim a Daniel, eles não achavam uma maneira. Então eles acharam essa maneira, que eles sabiam com certeza que Daniel ia buscar a Deus. E eles ficaram ali na tucaia. Quando Daniel chegou na sua casa, ele abriu as janelas para o lado de Jerusalém, como ele fazia sempre. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. E quando aqueles homens viram isso, diz a palavra do Senhor que eles foram junto ao rei, dizer que se ele tinha assinado o interdito, isso é verdade, eu assinei. E aí eles falam, diz, olha, então aqueles homens falaram para ele, olha, daqueles pessoal que foi transportado de Judá, o Daniel,
ele todo dia ele faz oração ao seu Deus, ele não está respeitando o seu interdito, e o Senhor não pode mudar, como foi dito, o rei trabalhou, tentou de todas as maneiras, mas não podia mudar. Ele tinha que colocar Daniel na cova dos leões. E aí muitas vezes nós perguntamos, por que será que Daniel, sabendo disso, ele não orou escondido, ele não se ocultou para orar, ele não orou em voz baixa para que ninguém visse, para cumprir aquilo que o rei tinha determinado. Nós já tínhamos visto uma passagem parecida com essa, quando era o Nabucodonosor, que Sandraque, Misaque e Abednego também não se dobraram diante de uma estátua do rei. E foram jogados numa fornalha de fogo ardente e saíram de lá sem um cabelo queimado. E o que é que traz Daniel a fazer isso? Daniel tinha certeza e tinha confiança no seu Deus. Ele sabia que o seu Deus era capaz de responder a sua oração. Ele sabia que ele era o que podia livrar da mão daquele rei, era o Senhor, o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E ele vai abertamente fazer o que ele sempre fazia. E como aqueles homens eram uma armadilha, eles ficaram preparados para ir lá para o rei, para chamá-lo, para ele colocar Daniel na cova dos leões. Interessante que o rei não podia mudar aquele interdito. Ele não tinha maneira nenhuma de mudar. E contra a vontade dele, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas por que Daniel fez isso? Porque ele sabia que o seu Deus era verdadeiro. Ele sabia que Deus não ia deixar ele ser eliminado se ele estava fazendo uma coisa certa. Ele não tinha feito nada errado. Tanto que de manhã, quando ele chegou lá, que ele chamou por Daniel e pergunta, e ele responde que o rei viva para sempre, e diz, não foi achado em mim nenhuma falha, nem contra Deus, nem contra ti, ó rei. Eu não fiz nada contra que merecesse isso. E ele se alegra muito e manda imediatamente tirar Daniel da cova dos leões. A cova dos leões, um lugar fechado lá, onde já diz cova dos leões, que ficavam os leões ali dentro, às vezes até famintos, e o que caísse ali dentro eles devoravam na hora. Porque não tiver um animal, um felino desse aí, selvagem, se você jogar qualquer coisa, ele bate em cima. Mas Daniel foi diferente. Porque, como ele mesmo falou, o Senhor enviou um anjo que fechou a boca dos leões, porque não achou nenhuma falha em mim. Então, quando você não tem falha diante do Senhor, ele dá o livramento. Ele envia o anjo para te dar o livramento. E qual foi a providência do rei quando aconteceu tudo isso? Ele chamou aqueles homens que tinham feito aquela armadilha, que tinham levantado falso contra Daniel, com as suas mulheres e os seus filhos, e os jogou na cova dos leões, depois de ter tirado Daniel. E Daniel foi jogado, ele dormiu uma noite ali, não houve nada com ele. Eles não chegaram nem perto de Daniel. Mas aqueles homens, diz a palavra do Senhor, que eles não chegaram embaixo. Os leões já receberam ele no ar e quebraram todos os ossos deles, esmiuçaram eles ali. Então, quando alguém se levanta contra o povo de Deus, ele sempre vai ter uma resposta que não é agradável para ele, porque o Senhor guarda e cuida dos seus. O Senhor tem o maior zelo por aqueles que lhe servem. O Senhor tem o maior cuidado com aqueles que buscam o Senhor. E nós precisamos demonstrar confiança em Deus. Domingo o pastor Adivaldo pregou sobre Abraão. A confiança que Abraão demonstrou ali quando ele foi imolar o seu filho. Ele o coloca naquele lugar, amarra, prepara, mas ele sabia porque ele tinha dito ao seu servo, nós vamos e voltaremos. Ele está no plural, ele não vai voltar só. Ele sabia que Deus ia tomar a providência. Com a confiança dele. E aqui Daniel prova a mesma coisa, ele tem uma confiança. Esse cativeiro da Babilônia, ele é tão importante,
que tem uma divisão de tempo, são 14 gerações de Abraão até Davi. Mais 14 gerações de Davi até o cativeiro da Babilônia. E mais 14 do cativeiro até Jesus. Está lá no livro de Mateus, logo no primeiro versículo. Primeiro versículo do livro de Mateus. Já está escrito isso aí. Aqui no capítulo 1, no versículo 17. Ele vai falar sobre isso. Então era uma coisa, aquela cativeiro foi muito significativo para o povo. Eles tinham errado, ficaram ali até vencer o seu prazo de voltarem e o Senhor permitiu os trazer de volta. Porque quando eles erravam, eles pagavam um preço alto, como esse cativeiro da Babilônia. Foi um cativeiro assim que foi muito falado, foi muito assim pesado na vida dele lá. Como foi quando Deus falou com Abraão que a sua geração ia ser grande, mas ela ia ficar 400 anos no cativeiro no Egito. Mas ele ia tomar a providência. Então Deus faz essas coisas, mas ele toma providência a favor daqueles e contra os que tentaram lhe atingir. E o Deus que nós servimos hoje não é diferente. Quando nós servimos a Deus com amor, com fidelidade, a grande capacidade de Davi, que é tão citado na Bíblia, quando Deus fala várias vezes, te faço isso por amor, meu servo Davi, é porque Davi nunca permitiu a idolatria em Israel. Enquanto ele foi rei, não houve idolatria. Ele serviu exclusivamente ao Senhor. E quando ele tomava providência, o Senhor estava sempre com ele. Ele era sempre vitorioso nas suas guerras, nas suas batalhas, em tudo que ele enfrentava, porque ele não admitiu que houvesse ali a idolatria. Não houve deuses no tempo de Davi. Havia um único Deus e onipotente. Então, era isso que sustentava, que multiplicou Davi, que estendeu o seu reino, que veio a promessa para que o seu sucessor ficasse ali também da mesma maneira, só que Salomão permitiu a idolatria e o seu reino foi rasgado em dois. Não foi na sua época, mas Deus já falou com ele, quando você sair ele vai ser dividido. Não faço isso agora por amor a Davi, porque a promessa dele era com Davi. Então Deus tem essa capacidade de ouvir a nossa oração. Deus tem a capacidade de proteger aqueles que lhe buscam. Deus tem a capacidade de proteger aqueles que lhe servem. E ele sonda e conhece o coração de cada um. Não é necessário que alguém vá lá e diga, olha, aquele lá é isso, é aquilo, aquilo outro. Deus sabe. E ele toma a providência que é necessária. Então aqui ele toma uma providência. Daniel já tinha interpretado um sonho de Beltesazar, quando ele disse para ele que ele foi pesado na balança, foi achado em falha, seu reino vai ser dividido e vai cair na mão dos medos e dos persas. Então aqui já estava o rei Dário, que era Meda. Então, aquilo que Deus fala, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E Daniel, apesar de ter ido ali como cativo, ele já começou não aceitando o alimento. E ele prosperou sempre. Ele sempre foi, nesses reis, ele foi uma pessoa de destaque, que estava sempre na administração e era um dos mais, a Bíblia fala que ele era um dos mais fiéis e mais trabalhador, que dava conta de tudo que ele tomava conta. E tinha a capacidade de servir a Deus com amor e com fidelidade. Amém? Aleluia, Jesus. Então, quando nós servimos a Deus com determinação, Ele vai nos guardar e vai honrar aquilo que nós fizemos. Amém? Nós vamos estar domingo lá na nossa igreja, estamos convidando os irmãos para estarmos participando junto ali do culto e recebendo as bênçãos do Senhor. E terça-feira nós vamos estar mais uma vez aqui também, realizando o culto e transmitindo para os irmãos. Amém? Vamos agora estar orando pelo encerramento e agradecendo a Deus por Ele ter nos reunido hoje aqui. Amém? Vou convidar a irmã Zélia, que ela já está concentrada aqui para orar. Amém? Aleluia, né? Eu sou dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, diante de Ti, Senhor, quero Te agradecer por mais uma vez nós estar aqui na casa do Senhor, para louvar e para agradecer e para dizer que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Por isso eu te peço, Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de maravilha, Tu és um Deus da glória,
E tu és um Deus que abençoa. Por isso, nesta noite eu te peço que tu venha abençoar cada lar, que venha abençoar a tua igreja, venha abençoar nossas vidas, venha abençoar nossos familiares, venha abençoar toda a nossa família dessa noite, eu te peço. Guardando, abençoando e livrando dos mal. Que tu não venha dar uma semana de paz, de amor e de tranquilidade na presença do Senhor. Esse que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Não só hoje, mas para todo sempre. Que todos possam dizer amém.